Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Eu, na verdade, quero parabenizar a iniciativa, tanto dessa casa, em ministrar os cursos que estão sendo ministrados da Interleges, inclusive a exposição que está aqui, na saída aqui da nossa casa, de fotos, todas oriundas do Senado. É uma oportunidade tanto para os vereadores como para a população, mas especificamente também para os novos, né, os que foram eleitos e vão em breve assumir o seu espaço nessa casa. É muito importante já estar se familiarizando com as palavras técnicas da casa, né? Então, eu quero parabenizar a iniciativa e eu tenho ouvido tanto dos assessores como das pessoas que têm participado das atividades na casa, muito elogio. As pessoas estão gostando demais das palestras que estão sendo ministradas aqui. Então, queria registrar e parabenizar pela iniciativa. Isso é muito bom quando se oferece às pessoas melhores informações sobre o funcionamento da casa, da lei orgânica, etc. E também, na visita que fizemos hoje, na escola Dr. Manuel, eles têm um projeto junto com a FEAC sobre quadros, pinturas que os alunos fazem. E nós estaremos vendo esse espaço. No momento nós temos a exposição das fotos vindas junto com a Interleges aqui, mas logo que terminar essa exposição, eu vou pedir, solicitar para que esses alunos tenham a oportunidade de trazer os seus quadros e expor o trabalho artístico desses alunos da escola estadual, para que o público que frequenta a Câmara também tenha acesso a esse trabalho que os alunos estão desenvolvendo. Eles, na verdade, inspirados no grande painel de Portinari da ONU, que é a Guerra e Paz, que está no Brasil, né? Eles fizeram um trabalho muito interessante e está agora no Espaço Verde. Eles estarão expondo pelo patrocínio da FEAC, se não me engano, dia 7. Eles estarão apresentando esses painéis, são painéis enormes, que os próprios alunos fizeram, e vão também fazer uma apresentação com esses alunos sobre esses painéis que estão no país. Agora, interessante é ver a escola do Estado envolvida em temáticas dessa natureza, fazendo que os alunos participem de atividades extracurriculares ou interdisciplinares, e tudo isso traz um resultado enorme para a escola. Agora, para você desenvolver um projeto, você tem que ter um corpo docente mais fixo, não pode ser um corpo docente tão volátil. E, infelizmente, todo início de ano você tem um diferencial enorme entre os professores, e aí você não consegue desenvolver aquele projeto que foi iniciado. Infelizmente, os projetos, quando você tem um projeto de meses ou de um ano, ainda é possível. Mas quando você tem um projeto mais abrangente, que passa aquele ano, aquela série e vai para outra, aí você encontra o problema. Porque aí o professor muda de escola, vai para uma escola, pede remoção, para uma escola que lhe dê mais condições, ou não necessariamente, mas às vezes uma outra escola, e aí o projeto no meio do caminho, ele fica truncado, vem um outro professor que vem, às vezes, de uma outra construção cultural, com outros métodos pedagógicos, e aí os alunos são prejudicados. Então, é importante que nós venhamos fazer gestões para que o professor fique o mais tempo possível naquela unidade escolar, para poder acompanhar melhor os alunos. Eu, como professor efetivo do Estado, eu tive esse privilégio de iniciar com os alunos, quando eles saíam da 4ª série, né, vinham já para o 6º ano, 7º ano, 8º ano, e eu acompanhava-os. Então, o rendimento, o crescimento intelectual dessa criança, desse adolescente, é maior do que todo momento ele ter um outro método pedagógico sendo aplicado para ele. Então, o crescimento desse aluno é menor. E isso nós temos encontrado em muitas escolas do Estado e municipais também.
Todas as vezes o aluno chega na sala de aula, cada dia ele encontra um professor. Aí, por mais que ele tenha boa vontade, se esforce, mas é difícil para o aluno ter um resultado satisfatório quando todo mês ele chega, ou muda o professor, ou chega no final do semestre, muda o professor, chega no final do ano, muda o professor, e aí aquele modelo, não tem jeito de você aplicar nenhum tipo de projeto, porque todo projeto não tem segmento, não tem continuidade. Então a nossa ideia é estarmos trabalhando cada vez mais para que os projetos tenham começo, meio e fim, e aí os alunos tenham um crescimento satisfatório. Outra coisa que eu já falei para o secretário da Educação, o professor Cecílio, já discutimos aqui também com outras pessoas ligadas à área da educação, é a questão da merenda escolar, e o professor ele não pode se alimentar da merenda escolar. Então, mesmo se sobrar merenda escolar na escola, o professor não pode se alimentar. Então, o que sobrar é jogado fora, mas o professor não pode se alimentar. E isso é uma coisa que eu acho antipedagógico. Eu acho que o aluno, ao ver o professor se alimentar da merenda, há um apontamento de que aquele alimento é bom e que ele deve participar daquele alimento. Eu já discuti essa temática aqui nessa casa e pedi para que dessem essa merenda também para o professor. O professor está ali, às vezes ele fica o período todo, sai de uma escola e vai correndo para outra. O que tem ele participar daquele alimento? Podia se alimentar junto com os alunos, sim. Os alunos viriam ele comendo verduras, legumes. São apontamentos. Nós sabemos, há pesquisas na Unicamp, em que quando os pais se alimentam junto com os filhos, eles têm hábitos alimentares mais saudáveis, porque eles veem os pais se alimentando. E diferentemente dessa geração que não se alimenta junto mais com os pais, sempre na frente da televisão e comendo um monte de coisa que não é saudável. E infelizmente nas nossas escolas, os professores, os funcionários não podem comer a merenda. A merenda é exclusiva para os alunos. Então nós temos uma perca educacional quando a gente quer trabalhar a alimentação saudável, porque o professor não pode se alimentar, o professor tem que levar o alimento dele de fora. Então é uma coisa estranha que nós vemos nas escolas. E olha, a merendeira está proibida. Se ela resolver, por caridade, dar um prato de alimento para um professor, ela pode ser punida. Veja o absurdo. Isso está ocorrendo em todas as escolas aqui dessa municipalidade. E não é de hoje que a gente vem falando. Eu me sinto incomodado com essa situação, porque nós vemos a luta dos professores e, no entanto, simplesmente é proibido. Eu gostaria, sinceramente, de ouvir uma lógica para isso. Por que o professor não pode comer merenda junto com o aluno? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber por que o professor não pode se alimentar da merenda. Então, dá a impressão, a sinalização, que os professores não se alimentam porque não querem, porque não tem nada a ver com aquilo, ou que a comida é ruim. E não é isso. A comida é excelente. Os professores querem se alimentar, querem participar, querem sentar com seus alunos, querem fazer a socialização, querem ensinar os alunos uma alimentação saudável, mas é proibido, não pode. Então nós precisamos mudar essa situação. Eu espero que com essa nova administração seja mudado esse tipo de regra, que na minha opinião é equivocada, é obtusa. Temos que dar condições sim para os nossos professores se alimentarem saudavelmente, estarem juntos, socializarem com os alunos e os alunos aprenderem com os professores em um momento importante, que é o momento da alimentação. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essa tarde a gente esteve, por volta das 11 horas, né, não era ainda o período da tarde, nós estivemos ali na escola Dr. Manuel, do Jardim Morumbi, uma escola muito bem cuidada, e é isso que a gente quer para a nossa cidade, escolas com espaços públicos bem cuidados, bem servidos, e onde haja uma integração entre as famílias, o corpo docente, corpo discente, todos unidos,
para nós termos uma educação melhor para a cidade de Campinas. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores. Muito boa noite a todos.